Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana que nós vamos fazer atividades. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, então vocês irão registrar essa data no caderno de vocês. Depois de vocês registrarem a data, vocês irão registrar a leitura. Hoje nós vamos fazer a sequência didática de Sarau, tá? Aqui está escrito ler e escrever, mas não é ler e escrever. EMAI na página 25 e o livro de ciências na página 60 e 61. Aqui na nossa atividade sequência didática de Sarau, nós vamos ler a biografia de um autor, que é o Vinícius de Moraes, tá? Então, biografia é um texto que fala sobre a vida daquela pessoa, para nós conhecermos um pouquinho mais. Nós já comentamos sobre ele e hoje nós vamos fazer a leitura. Então acompanhe a leitura comigo. Biografia Vinícius de Moraes. Nascido no Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes foi um dos mais importantes artistas brasileiros. Ao longo dos seus quase 67 anos, criou um leque de produções literárias e musicais memoráveis. Além de um dos mais famosos nomes da música popular brasileira, MPB. MPB então significa música popular brasileira. Então, além de ser cantor, foi escritor, poeta, jornalista, crítico de cinema, diplomata e muito mais. Então olha só o tanto de coisas que o Vinícius de Moraes exerceu. Em síntese, foi um dos grandes nomes da cultura do Brasil. Então, dentro da cultura brasileira, ele é um dos nomes mais citados. Vinícius de Moraes morreu no dia 9 de julho de 1980, em razão de um edema pulmonar, uma complicação no pulmão, pessoal. Então, através da leitura da biografia, nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre o autor que nós estamos lendo, tá? E aí, para terminar a nossa atividade de sequência didática, aqui no material que vocês receberam, tem vários poemas do Vinícius de Moraes. Tem esse daqui, que se chama A Foca. Tem esse outro que se chama A Casa. E tem esse poema que se chama O Elefantinho. Então, o que vocês farão? Tendo em vista que vocês já conheceram outros leitores da nossa última atividade de sequência didática sobre o sarau, vocês irão escolher qualquer um desses poemas do Vinícius de Moraes e fazer uma leitura. Vocês irão gravar um vídeo e vocês irão mandar lá no grupo para os colegas verem. Não se esqueçam de praticar essa leitura antes e fazer uma leitura prestando atenção nas rimas, tá bom? E lembrando que a leitura de poema deve ter uma entonação. Então eu espero ver as leituras de vocês e os colegas também. Depois vocês irão fazer atividade de matemática. Chegou o dia da excursão. As duas turmas de primeiro ano se acomodaram no ônibus. A professora Márcia sentou-se na poltrona 4. Os meninos sentaram-se nos assentos localizados atrás do motorista e as meninas nos outros, isto é, do lado direito do ônibus. Então aqui tem um ônibus. Ao assento do motorista. Quem sentou atrás do motorista foram os meninos. A professora Márcia se sentou na poltrona 4. E as meninas se sentaram do outro lado dos meninos. Então, se os meninos sentaram aqui desse lado, as meninas sentaram desse lado aqui, que é o lado direito. Aqui, nós temos o banheiro,
um frigobar e a guia do ônibus, tá? Sabendo disso, o que vocês irão fazer? Número 1. André entrou no ônibus, perguntou à professora onde deveria sentar-se. Ela pediu que ele se sentasse na poltrona 29. Olha só a poltrona que ele sentou, 29. Vamos localizar aqui no ônibus, ó. Estão vendo ela aqui? Como você explicaria para André a localização dessa poltrona? Registre no espaço a seguir. Então, como vocês falariam para ele? Seguir no corredor, do lado esquerdo, do lado direito, após a poltrona tal, entre a poltrona tal, mais próximo do banheiro, mais próximo do frigobar. Como é que vocês diriam a localização da poltrona 29 para o André? E aí vocês irão registrar essa resposta aqui nesse espaço. E para terminar, nós vamos fazer a atividade de ciências. Um dia após o outro. Acompanhe a leitura comigo. Depois do dia, vem a noite. E depois da noite, vem o dia. E assim, os dias vão passando, um após o outro. Para organizar as nossas atividades, é importante saber em que dia da semana estamos. Que tal cantar uma canção sobre os dias da semana? Então aqui nós temos a letra dessa canção, que é do Patati Patatá. Eu vou colocar um vídeo para vocês e vocês podem acompanhar aí em casa a canção. Quantos são os dias da semana? São 7, são 7. Quantos são os dias da semana? São 7, são 7. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, vou pra escola estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. Mas no sábado eu levanto, brinco muito sem parar. No domingo eu descanso, com meus pais vou passear. Quantos são os dias da semana? São 7, são 7, Quantos são os dias da semana? são 7, são 7. Então nessa canção, nós vimos que os dias da semana são 7. E nós fazíamos essas atividades todo dia na escola. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Aqui eu falei na ordem que começa a semana, que é o domingo, e termina no sábado. E aí, na letra dessa canção, tá falando que de segunda a sexta-feira ele estuda, que no sábado ele levanta para brincar e no domingo ele usa o dia para descansar e passear com os pais. Então tá mostrando que os dias da semana são importantes para organizar a nossa rotina. Para continuar o nosso texto, tem uma questão aqui sendo feita. Como você faz para saber que dia é hoje? Como que vocês sabem que se passou um dia e que dia é esse? Ouçam só. Quando não havia relógios e calendários, as pessoas observavam o céu para contar a passagem do tempo. Então nós temos uma imagem com índios num céu estrelado. Vamos fazer a leitura da legenda. Alguns povos indígenas do Brasil usavam a posição das estrelas no céu para contar a passagem do tempo. Então, antigamente, os povos indígenas observavam as estrelas e dessa maneira eles conseguiam ver como o tempo passava. Outras pessoas, antigamente, usavam a posição do sol para ver a hora, do dia e também o passar do dia e da noite. Então isso significava que um dia tinha se passado.
Então tem várias maneiras de se ver a passagem do tempo observando o céu. Hoje, consideramos que um dia inteiro tem 24 horas. Além disso, usamos dias, semanas, meses e anos para contar e organizar o tempo. Então, hoje em dia, atualmente, nós temos outro modo, de contar a passagem do tempo. As horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. Antigamente era diferente. Nosso calendário divide o ano em meses e os meses em semanas. Uma semana, então, tem 7 dias, que vai de domingo a sábado. Olha uma pergunta para vocês responderem no caderno. Você acha importante contar o tempo? É importante ver que o tempo está passando? Por quê? E aí vocês irão registrar o que vocês pensam a respeito. Aqui tem a imagem de um calendário, ó. E a legenda está dizendo o seguinte: usamos o calendário para organizar os compromissos do dia a dia. Então a gente planeja a nossa vida, os nossos compromissos com o calendário. E aí depois que vocês responderem essa perguntinha aqui, nós vamos terminar as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar à disposição, tá? Então um grande abraço para vocês, até segunda-feira, um bom final de semana e até a próxima aula.